Imagina você criar uma história onde tem um vilão que foi construído em 5 temporadas, um vilão totalmente bem construído para uma batalha final que vem sido montada em mais de 5 temporadas, vem tendo um plano de preparo excelente e no final você destruir ele com uma batalha ridícula para um vilão desse nível. Você tem um ator incrível, você tem um roteiro para ele bem construído, uma história de um passado bem construído, plots bem construídos e no final da série você simplesmente acabar com esse vilão como se não fosse nada, como se fosse só um figurante. É isso que foi mostrado em Stranger Things 5, na último episódio, o Vecna. O Vecna ele foi trabalhado em longas e longas temporadas, plot twists incríveis, mas literalmente quando chegou o último episódio ele foi derrotado e ele ainda estava junto com o Devorador de Mentes como se não fosse nada. Devorador de Mentes Megazords. E ele foi derrotado como se não fosse absolutamente nada. A gente viu uma história dele bem concluída, bem fechada desde que ele era criança, de como o Devorador de Mentes entrou com as partículas dele dentro do sangue dele. A gente viu uma história bem construída sobre ele e a família dele, o que aconteceu, ele usando os poderes dele quando chegou em Hawkins. Uma história bem construída dele ter conhecido o Hopper, a Joyce e o Bob, quando ainda chegou, quando ele ainda era adolescente, chegou em Hawkins, estudou junto com eles na escola. Ter tudo isso totalmente bem construído e fazer um final para um vilão daquele bem mequetrefe. James Campbell, um ator incrível. Na atuação dele, ele não desejou nada em pecar. A pecar, né? Falei errado. Mas, na minha opinião, o melhor ator da última temporada foi o Jamie. Ele fez tudo e o vilão, o personagem que ele interpretou, teve um final péssimo. Para pensar, um ator incrível. Você tem um roteiro já de um personagem, de um vilão totalmente bem construído. Só para você ter uma ideia, o Vecna foi derrotado mais rápido do que o discurso do Will. A batalha final durou menos minutos do que aquele discurso do Will que ele fez no final do 7º episódio, que o 7º episódio é o episódio mais mal avaliado da série inteira. Você vê o nível. E a batalha final, o Stranger Things tem longos 10 anos de desenvolvimento, 5 temporadas, preparo gigantesco, a série teve mais de 2 bilhões para fazer em gastos em geral, isso é mais que qualquer filme dos Vingadores, mais que Avatar, e conseguiu fazer aquilo. Totalmente desnecessário, e fora o tanto de furo que a série teve sobre não ter Demogorgon lá, Demodog, construir várias coisas e simplesmente destruíram isso em um piscar de olhos. O Vecna, que tinha tudo para ter a batalha final, e como eu previ e acertei aqui no canal, é que ia ter um Megazord gigante, uma criatura gigante, que era o Devorador de Mentes. Eu previ e acertei, que tava falando isso há muito tempo antes da temporada, que ia ter um monstro gigante para ajudar o Vecna na batalha final. Vecna teve um Devorador de Mentes gigante e ainda teve o próprio Vecna, que é um dos vilões mais bem construídos que eu já vi. Não podiam ter errado de jeito maneira nesse episódio final. E no fim do Vecna conseguiram errar. Ele foi derrotado de um jeito muito besta. E simplesmente o Devorador de Mentes gigante, um monstro totalmente bem construído também, foi derrotado por 5 ou 6 adolescentes, adultos ali, Steve, Jonathan, Nancy, Lucas, Dustin, Will, essa galera aí, foram no máximo 8, 9 pessoas que estavam desse tamanho comparado ao tamanho do Devorador de Mentes. Não faz sentido nenhum eles ter feito estrago. A Nancy com sua Nerf, né, para não falar outro nome, a Nancy com a sua Nerf conseguiu soltar disparos que fizeram efeito no Devorador de Mentes. A gente viu no 4º episódio, Sorcerer Feiticeiro, no 4º episódio, foi o episódio mais bem avaliado da temporada, que foi o do Will, que até o volume 1 a série tava boa, tava incrível, o volume 1 não tem erro. Naquele episódio, lá na Max Z, lá no exército, quando aparece, na chegada do Vecna, né, na volta do Vecna, quando aparecem os Demogorgons, mostra que os Demogorgons não sofriam um efeito por um míssil, projeto saída da Nerf. Não fazia efeito. Tomaram uma pipocada de coisa e
não sentia nada, só fazia pose pra foto, devorava, derrotava os militares e acabou. O Vecna, na hora que chegou lá, fazendo pose, assim, andando, eu voltei, eu sou o brabão, sou o bichão, tá de volta, tomando um monte de acertada e não sentia nada. Agora o Devorador de Mentes, que é o líder, ele é o líder de todo mundo, porque se não tivesse Devorador de Mentes, não existia Vecna. O Devorador de Mentes, que tava com um corpo totalmente bem construído, formado, forte, conseguia sentir impacto de um personagem com um projétil que dispara desse tamanho, e ele gigantesco. Isso aí é um absurdo extremo, não dá pra entender. A falta de Demogorgon, Demodog, Demobet. Demobet existiu só pra acabar com o Vecna, né? Não, Demobet, que é os morcegos, existiu só pra acabar com o Ed, eliminar o Ed da série, e aí acabou. Demobet e os morcegos só existiu pra isso, porque eles literalmente deixou de existir. Os Demodog existiu pra acabar com o Bob, voltou ali para fazer uma aparição burra, porque o Bob, ele só foi eliminado porque ele fez barulho lá no hospital na segunda temporada. Aí o Lucas com um som desse tamanho tocando Kate Bush pra Max acordar, eles simplesmente não ouviram e eles voltaram só pra isso também. Demogorgon também só pra fazer ceninha épica no final do 4º episódio. E se o Vecna também... E sabe qual que foi a desculpa dos criadores? Porque o Vecna não sabia que ia ser atacado. Tá, o cara tava movendo uma dimensão e não sabia... E pensava que ninguém ia fazer nada, né? Ainda mais os protagonistas lendários lá, que já foram, tacaram um monte de coisa nele na 4ª temporada. E os criadores falam isso, que simplesmente... ele não sabia que ia ser atacado, cara. O Vecna tinha tudo pra ser um vilão, um líder comandado junto com o Devorador de Mentes. Vecna puxava o Demogorgon, o Demobet, o Demodog, criava um monstro novo. O Vecna tinha potencial para ser um dos melhores vilões, um grande líder ao lado do Devorador de Mentes, e foi totalmente desperdiçado, essa é a palavra. Foi um final que deixou sim a desejar, principalmente pro vilão, que tinha tudo, tinha um bom ator, bom roteiro, como eu disse, a história dele bem construída, o plot que, se você não pegou nenhum spoiler que teria assim o fulano disfarçado de Henry Crew falando com a Holly, você viu que foi um plot, sim, descobrir isso. Se você conectou que aquele segurança do Hawkins Lab com aquela criança do Victor Crew, e com tudo, com o Vecna, quando você assiste pela primeira vez, você vê que aquilo é um bom plot twist, uma boa escrita de roteiro, e simplesmente acabaram com isso no último episódio, no fim do Vecna, e é isso que eu tenho pra dizer. Foi um péssimo final de história, não foi um bom final. Roteiro totalmente forçado, porque ali... Eu não gosto de falar isso, mas ali faltou eliminar personagem. Pra mim não é uma solução resolver uma série eliminando personagem. Nunca vai ser, mas no caso de Stranger Things faltou tudo. Faltou coragem. Você para pra pensar, eles só eliminam personagens que entram na série. Bob entrou na segunda, eliminou na segunda. Ed, que fez nosso carisma, entrou na 4ª, eliminou na 4ª. Mas um personagem importante do núcleo principal não vai de arrasto. Eles não conseguiram eliminar o pai do Mike. Aí pra mim acabou o vídeo, não dá mais pra falar nada, isso é um absurdo. Depois dá pra gente fazer um vídeo ranqueando todos os erros absurdos de Stranger Things. Obrigado por assistir. E o Vecna foi o maior desperdício da série.